Cara, o Lula é parça nosso, chefe. Ele é parceria total. E aí o pessoal que você ele está cagando com a opinião dele. Ele sabe que está na marca do pênalti, está com um pé na cova e outro na casca de banana. Ele está pronto para partir, não demora muito. E aí ele não está nem aí. O importante é ele destruir o máximo. Meus amigos, tudo bem? É uma satisfação estar aqui junto com vocês. O nosso objetivo é compartilhar aquilo que entendemos que possa lhe ajudar de alguma maneira, sobretudo no momento em que nós estamos hoje mergulhados, neste ano de 2024. Para muitos, uma época, um período de transição. E isso se demonstra, isso se comprova por várias correntes do pensamento, filósofos, até mesmo por análises astrológicas, por um olhar especial, até mesmo advindo da lente da constelação familiar, pelo profetismo, é claro, é óbvio, por fenômenos climáticos, por cataclismos, desastres regionais, grande extensão de terra, quase todo o estado do Rio Grande do Sul. É claro que vários avisos, as circunstâncias, o ambiente, há muito nós estamos nos deparando com mensagem, a meu ver, antecipando o que hoje nós estamos vivendo. É claro que nós precisamos, a meu ver, alimentar o propósito de pesquisar, de olhar com carinho. Existe um advogado que hoje ele está diante de um olhar diferente, que é a constelação familiar, Frederico Giongoli. Ele, há poucos dias, ele disse a respeito do nosso país que o atual presidente da República, ele está passando e ele está diante de um profundo resgate com o povo brasileiro. Representa, no olhar dele, um fechamento inevitável, o fim de um ciclo. Eu quero transcrever para vocês, literalmente, o que ele disse há poucos dias, falando a respeito daquilo que nós estamos vivendo hoje, próximos das dores do parto. Ele ele deixa bem claro, literalmente, o atual presidente, ele tem para com a nossa nação um resgate profundo. Há poucos dias eu estava me dirigindo para a Casa Espírita, a que participo aqui em Uberaba, Casa Espírita Irmã Valquíria, e quando eu me dirigia, eu solicitava mentalmente a espiritualidade, uma inspiração no sentido de que eu pudesse captar um assunto, um tema, um olhar diferente para que eu pudesse compartilhar com vocês. Há 2 dias eu também me perguntava a este respeito. Eu vinha, noutras palavras, lançando a isca mental para tentar pescar do alto algum assunto, não só interessante como oportuno. E esta ideia, ela, nos últimos 2, 3 dias, ela vinha me inquietando. O que estudar? O que compartilhar? Mas algo me afligia. Isso vem me afligindo, ou pelo menos me desafiando, creio que essa palavra é melhor, me desafiando a como demonstrar para os meus amigos o tanto que é importante a cidadania. Através de
um comentário buscar facilitar o entendimento sobre a importância do cumprimento dos nossos deveres da cidadania. O tanto que é importante nos interessarmos por assuntos políticos, e aqui repito, eu sempre faço questão de repetir, política não estou me referindo a esta ou aquela pessoa. Estou me falando sobre um assunto muito importante. É claro que eu tenho quase que certeza, ou certeza que vocês, pelo menos a maioria, já se deparou com uma frase que é repetida há séculos. Quem não gosta de política vai ser mandado por quem gosta. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E, geralmente, quem se volta para a política, ele nem sempre se encontra vinculado ao interesse público. Ao contrário, geralmente ele se escraviza a propósitos indignos. Então, como convencer, como ajudar as pessoas, como ajudar os indivíduos, os cidadãos, para que eles possam entender que uma das saídas mais importantes, um dos deveres mais importantes de todos, inclusive aqueles que levantam a ideia de que Deus existe, de que somos imortais, como favorecer, como que nós seduziremos as pessoas para aceitar o convite à conscientização. Domingo passado, chegando à casa espírita, eu já alimentava esse propósito de auscultar da espiritualidade uma inspiração sobre um tema, sobre um assunto. Chegando na casa espírita, lá, irmã Valquíria, no término de um corte de cabelo do meu amigo, eu quero até mesmo compartilhar com vocês uma foto ao término dessa mensagem, para que vocês possam ter noção de que aqui o que eu compartilho é a expressão da verdade. É claro que eu pedi autorização a ele. Quando eu terminava o corte de Roberto Carlos Batista, que hoje se apresenta como meu amigo, dialogando com ele, num certo momento, eu me referi a ele nas seguintes palavras: Roberto, você é um cara bom. E ele imediatamente retrucou: eu não sou bom. Eu falei assim, mas você é uma pessoa boa. Ele disse mais uma vez: eu não sou bom. Eu apenas sou inteligente. Como assim? Você encontra algum obstáculo entre ser bom e ser inteligente? Porque eu não havia entendido de imediato. Ele me respondeu: quem é inteligente percebe que o caminho que nos favorece é o bem, é o caminho do bem. E aquele que, nas palavras dele, é burro, faz e pratica o mal. Eu fiz questão até mesmo de transcrever imediatamente para que eu pudesse traduzir aqui literalmente o que ele me disse. Aquele que é inteligente, ele percebe que o bem é o caminho que nos favorece. E aquele que é burro é aquele que faz e pratica, abraça o mal. Aquela frase me causou impacto imediato. Eu entendi a resposta da espiritualidade sobre aquilo que eu questionava, sobre qual assunto compartilhar com vocês. A espiritualidade, no meu entender, falando comigo, pela boca do meu amigo Roberto Carlos. Várias vezes eu já disse nesse canal que quase sempre nós desprezamos, nós esquecemos aquilo que é óbvio. Ora, ele talvez inconscientemente, ele apenas alterou a sequência das frases a dizer: nem sempre aquele que se diz bom, de fato, ou seja, porque geralmente ele não usa sua inteligência. Talvez ele se torne bom artificialmente por motivos equivocados. Mesmo inconscientemente,
aquele que é inteligente, aquele que de fato é inteligente, ele aprende pelo menos a concatenar ideias. Ele aprende a pensar. E ele aprendendo a pensar, como decorrência lógica, ele aprende a se defender. Não somente a si mesmo, mas os interesses da coletividade. Naquele mesmo dia, um domingo à tarde, eu chegando em casa, logo depois que eu terminei a refeição, eu assisti um vídeo no YouTube sobre mecânica de carros, a fim de saber qual o combustível melhor. E ali eu me deparei com um vídeo de uma pessoa que é proprietário de muitas oficinas pelo Brasil. E ele até tem um canal chamado Hike Torque. E ele vem trabalhando neste canal desde setembro de 2006. Frequentemente eu o assisto para aprender um pouco mais sobre mecânica de carro. E naquele dia eu entendi tão importante o que ele disse porque concatenou com aquilo que Roberto, meu amigo, me disse. Tão importante que eu quero compartilhar com vocês logo no término desse vídeo. Eu vou deixar para que vocês prestem atenção. Mas antes de desenvolver o meu raciocínio, faz-se necessário fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, quando eu cito determinada pessoa, quando eu cito determinado pensador, filósofo, cientista, quando eu compartilho algum comentário desta ou daquela pessoa, deste ou daquele canal, não significa dizer, meus amigos, que eu aceito integralmente, que eu levanto da mesma forma a mesma bandeira que aquela pessoa abraça ou as mesmas ideias em sua integralidade. Não quero dizer que quando eu compartilho alguém que eu, repito, eu adoço todos os pensamentos dele, toda a bandeira. Isso eu estou me referindo a toda e qualquer citação, todo e qualquer vídeo que eu compartilho aqui com vocês. Segundo, eu apenas uso o link, o comentário, ou as palavras para facilitar o nosso entendimento, porque eu, ao me deparar com aquela frase, com aquele vídeo, eu achei muito importante a tal ponto que eu sinto necessidade de demonstrar cabalmente. Terceiro, as pessoas, eu percebo com frequência que as pessoas repetem frequentemente: religião e política não tem nada a ver. Agora eu pergunto, existe maior caridade do que conscientizar? Existe maior caridade do que ensinar as pessoas a pensar? Num ambiente como o nosso, quando eu falo o nosso ambiente, não estou me referindo apenas ao Brasil, ao planeta Terra. Num ambiente em que, na maioria das vezes, aqueles que exercem os poderes, eles empreendem todos os esforços para que nós nos mantenhamos imbecis. Existe caridade maior do que a conscientização? Ora, mesmo bem intencionados, as nossas ideias nem sempre serão também irrepreensíveis. Então, esses esclarecimentos prévios é importantíssimo para que você, para que nós juntos, cada um com os seus recursos, aprimore a nossa faculdade, a nossa capacidade de raciocinar, de julgar e de analisar, de criticar, por que não? Repito, aquilo que nós compartilhamos com vocês, é claro que pode vir acompanhado de alguns equívocos, não se trata de um pensamento irrepreensível, é apenas um convite para que você pense. Este é o nosso objetivo. Essa é a nossa tarefa, em respeito a você, a sua capacidade. Agora, quando nós compartilhamos algumas ideias, algumas frases, é porque nós entendemos que vale a pena compartilhar. Então, agora, penso que o convite deve ser reiterado agora. Vamos pensar. Para vocês terem uma ideia, eu estou desenvolvendo esse raciocínio com base no vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Para vocês terem uma ideia, em nosso país, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem mais de
45 milhões de veículos, de carros aqui em nosso país. Considerando o percentual de 32% de crianças e jovens com idade de 0 a 18 anos, existem 3 carros para cada brasileiro, ou seja, para aqueles que podem usar o carro, que esteja habilitado. Continuemos a refletir. Considerando que, segundo o recente censo demográfico de 2022, divulgado também pelo IBGE, a família brasileira ela tem, em média, 3 membros, 3 moradores por domicílio. Não resta, então, a menor dúvida de que as despesas com um veículo, com o automóvel, com mecânica, têm reflexo direto em toda a população. Não se trata apenas de alimento, mas toda e qualquer pessoa no Brasil, o uso do veículo lhe beneficia, como também traz reflexos imediatos. Este fato, pelo menos para mim, é inquestionável. Concorda? E eu estou desenvolvendo raciocínio compartilhando dados. Não se trata de achismos. Aquilo que nós estamos compartilhando se encontra no site do IBGE. Agora, quem até hoje já pesquisou esses dados? Quem já refletiu? Quem já se interessou por sua vida econômica, sobretudo dentro da família? O que nós percebemos é que a maioria se preocupa quando começa a faltar alimento em casa, não é mesmo? Então é verdade que os políticos eles têm um interesse muito grande de, pelo menos na época de eleição, o país não se encontre passando por dificuldades econômicas. Por quê? Nós somos tentados a manter o governo simplesmente porque naquele momento nós estamos bons. Nós só passamos a nos preocupar quando falta algo necessário. E entendemos que o veículo também é algo necessário. Então, a pessoa, nas palavras de Roberto Carlos, meu amigo, não é o cantor, as pessoas burras não sabem concatenar ideias, ou pelo menos não se dão ao trabalho de pensar. Não se interessa por até mesmo seus próprios interesses, quiçá, muito menos os interesses coletivos. E ele não percebe, é óbvio, quase que evidente, uma conclusão lógica e óbvia, que ele não percebe que eleger uma pessoa criminosa de mau caráter, que pensa em atingir apenas seus objetivos ou do seu partido político, que não pensa, por exemplo, 2 vezes para, mesmo que através de negociatas, tire vantagens em detrimento, em prejuízo do povo, eleger uma pessoa assim não é uma decisão sensata. Em outras palavras, aquele que elege intencionalmente ou impensadamente alguém de forma burra traz prejuízos para todos e, é claro, também para ela. Para finalizar, eu entendo que é muito importante e eu quero compartilhar com vocês algumas ideias deste youtuber, proprietário de uma cadeia de oficinas pelo Brasil, e que ele tem este canal no YouTube, High Torque. Ele diz mais ou menos assim, que se ele fosse pensar somente nele, ele não teria votado em Jair, mas sim no atual presidente, que em prejuízo, em detrimento do povo, hoje, principalmente hoje, como sempre, ele se estabelece, ele se vincula com empresários inescrupulosos, favorecendo as empresas dele de forma criminosa, em prejuízo da população. Ou seja, a pessoa inteligente não é somente boa, porque ser bom é uma questão de inteligência. A pessoa inteligente não é somente boa, porque inteligente, ela percebe também que uma pessoa racional e inteligente
toma decisão, cumpre os seus deveres civis em torno da cidadania. Uma pessoa verdadeiramente inteligente, ela não pensa somente em si, mas no interesse coletivo de toda a população, de toda a coletividade. Porque pensar nos interesses coletivos é uma questão de inteligência. Certas decisões, certas escolhas podem nos interessar de forma imediata, mas a longo prazo certamente trará reflexos negativos para toda a população. E ele, como integrante desta população, também. Mais cedo ou mais tarde, ele sentirá na pele as consequências. Um candidato pode nos manter no cargo, pode assim favorecer os nossos interesses imediatos, pode manter o monopólio da nossa empresa, a exclusividade da nossa empresa, da nossa atividade, poderá até mesmo aumentar o subsídio em que nós atuamos como servidores públicos, podem até mesmo nos manter num cargo de confiança, numa função política, neste ou naquele departamento ou repartição. Todavia, a longo prazo, aquele que incha o Estado, aquele que gasta desenfreadamente, aquele que tem a preocupação apenas de arrecadar impostos e gastar sem limites, aquele que favorece os metacapitalistas, mesmo dizendo em público que está na defesa dos menos favorecidos, dos trabalhadores, esta pessoa, sem dúvida, ela levará o nosso país à derrocada, levará a curto ou longo prazo todo o nosso Estado e todas as nossas empresas à falência, todo e qualquer indivíduo à insolvência. Isto é uma questão de inteligência. Isto é consequência lógica daquele que sabe concatenar ideias. Isso é certo. Só não vê quem é cego. Nas palavras de Roberto Carlos, quem é burro. Só não vê quem é burro. Ser bom é uma questão de inteligência. Pensar no bem coletivo também. Assim, a nossa condição de cidadãos, ela decorre da nossa conscientização. Todos nós temos que desempenhar e executar os nossos deveres, porque ser inteligente nos leva a fazer aquilo que é certo. Por isso que ser bom é uma questão de inteligência. Cuidar dos nossos interesses também é uma questão de inteligência. E o uso da nossa inteligência é o uso dos recursos que Deus, nosso Pai, nos proporcionou. Pensemos nisso. Até breve. De alguns postos fazem aí a sua trambicagem, né? Olha aqui, ó. 4 injetores com problema de estanqueidade. Problema de estanqueidade injetor, causador, sabe o que é? Combustível. Combustível. Binho? É combustível causador. Sabe por quê? Arquinho. Sabe o que o nosso papai, o nosso amado presidente vai fazer agora pra gente ficar rico? Aumentar o percentual de álcool da gasolina. Você não vai mais comprar gasolina, galera. Ele tem os seus amigos usineiros, ele vai ter que fazer. E muita gente, mas que absurdo. Cara, o Lula é parça nosso, chefe. Ele é parceria total. E aí o pessoal que você ele está cagando com a opinião dele. Ele sabe que está na marca do pênalti, está com um pé na cova e outro na casca de banana. Ele está pronto para partir, não demora muito. E aí, ele não está nem aí. O importante é ele destruir o máximo de motores em sistema de injeção para a gente ganhar um troco. É ou não é? Menos latinha não fica vazio no armário. Não, cara, se eu soubesse disso, eu tinha espancado o 13 mais. Aí o pessoal fala assim, pô, deixa eu estar mexendo com diesel agora. Quase 50 anos nas costas, eu estou aprendendo a mexer com diesel. Por quê? Nós teremos o diesel do amor. O diesel do amor, ele tem mais biodiesel. E a nossa gasolina terá mais um biocombustível. E isso é bom. Entenda por que isso é bom. É, não é? Como diz a Miriam Leitosa, não é? Tô quase terminando aqui, viu, Bi? Você pode usar a parafusadeira, tá? É o seguinte, galera, brincadeiras à parte, para o meu mercado de trabalho vai ser excelente, já é melhor, né? A recessão que o país está já faz muito bem para a oficina mecânica,
Por quê? Porque aquele cara que ia trocar o carro dele por um novo, está fazendo revisão. Aquele cara ali que ia trocar o outro carro dele por novo, vai fazer uma revisão. Pneu. Ei, meus colegas que vendem pneus, nunca venderam pneus de boa qualidade igual está vendendo agora, né? Porque o carro ia para segundo e terceiro dono, aquele quebrado, que tinha que procurar aquela linha que os influenciadores digitais ficam aí divulgando, né? O cara, quando é um bosta, ele compra um carro que ele não pode manter e ele tem que ir na opinião do influenciador para justificar que ele está colocando alguma coisa boa no carro. São os luxos possíveis.